muitos anos atrás, não sei precisamente quantos anos, nós fizemos uma série de mensagens aqui na igreja, cujo tema era como ouvir a voz de Deus. Quem participou dessas mensagens? Muito bem. Nós vamos, a partir de hoje, falar um pouquinho mais sobre isso, porque Deus tem mostrado que há uma necessidade de se falar mais disso para a igreja. Então, quem ouviu naqueles anos, eu não sei precisamente quantos anos atrás. 2010 de janeiro. Hã? 2 anos certinho. Fazem 2 anos. Fazem 2 anos. Então, quem ouviu há 2 anos atrás vai relembrar alguma coisa, e quem não ouviu vai crescer mais ainda no conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Então vamos abrir a Bíblia na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E o tema da mensagem é como ouvir a voz de Deus, parte 1. E o Espírito Santo fala através de Paulo com a igreja e diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Grave muito bem esse versículo aí, marca na tua Bíblia, grava na tua cabeça, na tua mente. Deus está dizendo que há muitos tipos de vozes nesse mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Nós vamos orar para que Deus nos faça compreender em profundidade esse assunto. Oremos ao Senhor Deus. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós reunidos em obediência ao teu mandamento, depois de um dia estafante de trabalho. Muitos aqui vieram direto do trabalho para o templo, não puderam nem passar em casa, mas nós estamos aqui porque somos obedientes à tua palavra, somos obedientes ao teu mandamento. Queremos que a nossa casa esteja bem construída, que ela tenha um alicerce sólido, para que ela possa suportar as tempestades da vida. Porque a vida, Senhor, é cheia de tempestades. Às vezes são chuvas torrenciais, às vezes rios caudalosos que transbordam. E tudo isso simboliza os problemas do dia a dia, as aflições, as angústias, as provações da nossa fé. O Senhor disse muito claramente que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós não temêssemos as aflições, porque o Senhor venceu o mundo, e certamente que nós haveremos de vencer também. Não há aflição que nos derrote, não há problema que nos intimide, não há inimigo que nos imponha medo, não há dificuldade que nos faça retroceder, porque nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam para a salvação. Porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de intrepidez, de coragem, para que nós enfrentemos todas as lutas pela fé. A fé na tua palavra, a fé nas tuas promessas, a fé no teu poder. Ah, Jesus, e que nessa noite, meu Deus, nós tenhamos o privilégio que poucas pessoas no mundo têm tido, de crescer no conhecimento de Deus, de crescer na tua graça, de aprender as coisas profundas dos céus, aquilo que é de fundamental importância para o nosso viver diário, para o nosso dia a dia da vida.
aquilo que é de fundamental importância para a vida familiar, para a vida sentimental, para a vida conjugal, para a vida profissional, para a vida financeira, para todos os aspectos da vida de cada um de nós. Então fala com a tua igreja, fala com este homem, com esta mulher, que veio aqui revestido de um espírito de temor, um temor reverencial. Essa pessoa que veio sedenta de ouvir Deus falar, sedenta de ouvir a tua voz, querendo alimentar o seu espírito com a palavra predestinada de sabedoria, que é o pão da vida, que é o alimento da alma. A palavra predestinada de sabedoria que nos fortalece, que nos capacita a vencer as grandes lutas. Então fala ao teu povo, fala aos teus escolhidos, às tuas ovelhas, aos teus pequeninos. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a sabedoria para que eu possa proclamar a tua palavra nessa noite. Dá-me a inspiração, Senhor Deus do universo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus eterno, o Deus bendito, o Deus todo-poderoso, soberano, o Deus que está no controle de todas as coisas. Usa-me, Senhor, por amor do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem e recebem esta palavra, diga amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo. Então o apóstolo São Paulo, ele falou com a igreja há 2000 anos atrás. O Espírito Santo fala à igreja hoje, 2000 anos depois, e diz que há muitos tipos de vozes no mundo. Mas ele diz, nenhum deles, contudo, sem sentido. Quer dizer que há muitas vozes, todas as vozes que há nesse mundo têm um sentido, têm um objetivo. E nós que somos ovelhas de Jesus, nós que somos salvos, nós que fomos predestinados em amor, nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus no meio dessas muitas vozes que há neste mundo. Isto aqui é fundamental. Por isso que eu digo sempre que não basta apenas você ter o pleno conhecimento de Deus, não basta apenas você conhecer o Evangelho da graça de Deus, conhecer a tua preexistência, conhecer a verdade da predestinação, conhecer a verdade de que o homem não tem livre-arbítrio, que Deus é soberano, conhecer a verdade da deidade de Cristo, que não há trindade, que há um só Deus. Não basta apenas isso. Você pode ter todo esse conhecimento de Deus, você pode ter a tua vida transformada pela verdade da palavra, porque a verdade da palavra realmente transforma a vida. Mas, se além disso tudo, você não souber como ouvir a voz de Deus, olha, você pode ter sérios problemas ao longo da tua existência terrena. Mesmo com todo o conhecimento de Deus. Se não souber identificar quando é Deus que está falando com você, você pode ter sérios problemas. O Senhor Jesus disse algo que eu acho tremendo, no livro de João, capítulo 10, versículo 1 em diante. Jesus disse assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Está falando do falso pastor, está falando do falso mestre, está falando daquele que não tem vocação, mas se arvora em se autoproclamar pastor, se autoproclamar homem de Deus. Aí ele diz: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz,
Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Vá gravando esse detalhe. Para você reconhecer a voz de alguém, é preciso que você já tenha ouvido essa voz. Olha, reconheci que foi ele. Tem que ter ouvido essa voz antes. Ele reconhece a voz. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então a grande pergunta que cabe aqui é: como é que eu posso saber que esta voz que está falando comigo é na realidade a voz de Deus, é na realidade a voz do Todo-Poderoso? Como é que eu posso saber que esta voz espiritual, que fala ao meu espírito, que fala ao meu coração, não é a voz da minha consciência, não é a voz da minha carne, não é a voz, como alguns imaginam, do diabo? Como é que eu posso saber isso aqui? Às vezes eu chego aqui no púlpito da igreja, e eu sempre tenho esse hábito de dizer isso. E às vezes eu digo assim: olha, irmãos, Deus falou profundamente comigo durante essa semana. Você está cansado de ouvir falar isso aqui? Tem gente que fica curiosa. Tem gente que deve ficar pensando assim: puxa, como é que será que Deus fala com o pastor Carlos Magno? Será que Deus fala aparecendo para ele numa forma humana, num corpo de carne? Será que é através de um anjo, que quando o pastor está sozinho no quarto, aparece e fala com o pastor? Como é que Deus fala? Será que é assim? Será que é assado? Bom, o Espírito Santo, ele vai nos ensinar nos próximos cultos a como ouvir a voz de Deus. Aí você vai ver que Deus fala comigo, Deus fala com você também, mas para isso é necessário que a gente aprenda a ouvir quando é Deus que fala. Você tem que aprender a ouvir quando é Deus que fala, para não ter dúvidas, para não restar dúvida, para você ter aquela certeza absoluta. E a primeira coisa que nós temos que fazer para que alcancemos essa maturidade de identificar a voz de Deus no meio das muitas vozes que há neste mundo, é seguir a orientação que o apóstolo Paulo dá à igreja no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Primeira coisa é seguir isso aqui. Porque se não seguir isso aqui, meu irmão, dificilmente você vai saber como ouvir a voz de Deus. Ok? Então vou ler o texto, tá? Acompanhe na tua Bíblia. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeira coisa, apresentar o nosso corpo, o teu corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que ele diz é o nosso culto racional, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. É o que nós fazemos quinta-feira à noite. É o que a gente faz habitualmente aqui nesse santuário, domingo de manhã, domingo à noite. Nós apresentamos o nosso corpo, por isso tem que ser cada um de per si, tem que ser cada um individualmente. É cada um apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se você não levar isso aqui a sério, como é que você vai ter condições espirituais para discernir que é Deus que está falando com você? De várias formas, de várias maneiras. Porque você vai ver ao longo desses estudos que Deus fala de várias formas, de várias maneiras. Então, em segundo lugar,
O culto tem que ser um culto racional. Diga racional. No culto racional, não tem gente histérica, não tem gente gritando, não tem gente pulando, não tem gente marchando, não tem gente correndo em volta dos bancos da igreja, não tem gente caindo estatelado no chão. Não, não. No culto racional não tem isso. O culto tem que ser racional. Por isso, que quando a pessoa participa do culto irracional, ela não sabe como ouvir a voz de Deus. Ela ouve a voz do diabo, ela ouve a voz da mentira, ela ouve a voz do engano, ela ouve a voz do erro, e ela acha que é a voz de Deus. E via de regra, quando Deus fala, ela acha que é o diabo que está falando. Porque ela está participando de um culto irracional. É só irracionalidade. A partir da palavra que ela ouve. É todo mundo louco, né? Pare o mundo que eu quero descer, sabe? É gente gritando, é gente pulando, é gente marchando, é gente jogando óleo na cabeça, é o outro botando enxofre nos ouvidos, é o outro correndo em volta da igreja, dizendo que é o Espírito Santo que está usando. É uma coisa de louco. Bom, aqui na sequência do texto, ele diz: e não vos conformeis com este século. No texto grego original, esta palavra conformar significa esquematizar. Então o Espírito Santo está dizendo: não esquematize a tua vida segundo os padrões deste século, segundo os padrões deste mundo vil, segundo os padrões deste mundo que jaz no maligno. Deus está dizendo: não esquematize a tua vida de acordo com as vozes deste século. Ora, se eu não posso esquematizar a minha vida de acordo com o padrão desse século, de acordo com as vozes desse século, quer dizer que tem que haver um outro século de cujas vozes eu posso utilizar. Que século é esse? Qual é o outro século que nós temos que nos conformar com ele? Que nós temos que esquematizar a nossa vida por ele? É aí que entra a nossa pré-existência com Deus. No século passado, nós existimos com Deus como espíritos angelicais. Primeiro Deus nos criou nos céus, a sua imagem, a sua semelhança. Nós, da graça de Deus, sabemos muito bem disso. A nossa verdadeira identidade é de um espírito, que por um breve período de tempo está revestido de carne, mas daqui a pouco chega o fim da tua existência nesse corpo, e o teu corpo volta ao pó como era, mas o teu espírito volta para Deus que o deu. Então este século aqui tem uma voz. Aliás, muitos tipos de vozes, Paulo diz aqui, né? A pessoa liga a televisão, liga o rádio, e tem lá uma voz ensinando a prostituição, tem vozes que ensinam o alcoolismo. O programa Big Brother Brasil é um exemplo fresquinho disso. Não se fala de outra coisa no Brasil e no mundo. Vocês sabiam disso? O irmão Carlos ligou para mim, Carlos ali, disse: pastor, o senhor viu aí e tal na internet? Eu digo: acabei de ver. Né? O que tem acontecido que tem sido motivo de notícia no Brasil e no mundo? Eles promovem um programa. No programa eles promoveram uma festa regada a muito álcool. Aí depois que todos os participantes, rapazes e moças, já estão embriagados, já estão todo mundo fora de si, aí a coisa vira um grande bacanal, vira uma grande Sodoma e Gomorra. Eu disse até pior do que um cabaré, porque até estupro ao vivo houve. É isso que está gerando notícia no Brasil e no mundo. Uma das moças bebeu, caiu na cama, desmaiou de bêbada, e o cara foi lá e estrupou a moça. Olha o tipo de programa que as nossas televisões estão trazendo para dentro das nossas casas. Né? Tá aqui. Então tem vozes
que incitam a rebeldia dos filhos em relação aos pais. Tem vozes que promovem o adultério. Nós temos visto que os valores da família têm sido sistematicamente jogados na lata do lixo. Os valores morais da família. A família vai se destruindo. A sociedade vai se corrompendo. O problema vai se agravando dia após dia. Por isso que a gente ouve essas barbaridades, essas bestialidades. Porque muitas vozes deste século, às vezes diz assim: o corpo é seu. Você pode fazer dele o que você quiser. Não, você tem direito, é seu. O corpo é seu. Você pode abortar, você pode se prostituir, você pode beber, você pode fumar, você pode usar maconha, cheirar cocaína, você pode usar crack, você pode fazer o que você quiser, o corpo é teu. As vozes destes séculos diz assim: a vida é tua, a vida é sua. Você tem o direito de fazer dela o que você quiser. Você pode resolver ser uma lésbica, você pode decidir se tornar um homossexual, você pode tomar a decisão de ser um maçom, você pode ser um traficante, você pode tomar a decisão de ser desonesto, ganhar dinheiro debaixo de toda a desonestidade do mundo. Já ouviu gente dizer isso? A vida é tua. Você faz dela o que quiser. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Como se nem Deus pudesse ter direito de haver com a nossa vida. Um absurdo, né? Então, tudo isso são vozes deste século. Mas o que é que o Espírito de Deus diz aqui? Não te conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por exemplo, um filho de Deus, um cristão genuíno, não pode, em hipótese alguma, se conformar com a decisão do Supremo Federal de Justiça de Brasília, que oficializou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quem é cristão de verdade não se conforma com isso. Não vos conformeis com este século. A família é a célula máter da sociedade. A família, ela foi instituída por Deus, e a família tem que ser composta pela união de um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem. Não pode fugir disso. Se fugir disso, é abominação aos olhos de Deus. E o Supremo não é Deus. Senhores juízes do Supremo, vocês não são Deus. Nenhum de vocês é Deus, para ter o direito de fazer um descalabro desse. Então a verdade é que quando nós estivemos com Deus, no concílio eterno, na eternidade passada, olha, nós aprendemos coisas. Deus nos falava, nós não estávamos lá mortos, inertes. Não havia uma convivência entre nós e Deus. Só que, quando o pecado de Adão nos matou, ele estragou a nossa mente, estragou a minha mente, estragou a tua mente, e nós esquecemos de tudo que havíamos aprendido anteriormente. Tudo. Absolutamente tudo. Por isso, que Deus usa o apóstolo Paulo e diz: olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a verdade bíblica é que nós já tínhamos ouvido a voz de Deus quando nós estivemos no concílio de Deus nos céus. Quando Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, esse texto aqui é muito revelador. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Presta atenção o que é que o texto diz. Todos encontraram? Todos os irmãos amados, abençoados? Pronto? Então vou ler, tá? Acompanha aí.
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa interessante isso aqui. Irmãos, só pode ser reconciliado quem já esteve junto antes. Para haver uma reconciliação, tem que ter havido uma convivência anterior e uma separação. Aí você diz, eu não posso dizer, por exemplo, o irmão Geraldo se reconciliou com Orlando, se eles nunca tivessem convivido junto antes. E para eu dizer que se reconciliou, eu estou dizendo que eles antes estiveram juntos, alguma coisa os separou, e agora eles estão reconciliados, juntos outra vez. Por isso a palavra aqui diz reconciliação. Então a igreja, o templo, onde a igreja se congrega, nós que somos a igreja de Jesus, olha, nós somos o concílio de Deus aqui na terra. Enquanto a gente estiver nesse corpo de carne, nós somos o concílio de Deus na terra, a igreja. Amém? Antes, quando nós estávamos com Deus em espírito, no concílio de Deus no céu, nós ouvimos coisa, o Pai nos ensinou verdades eternas, Deus nos falou coisas profundas. Só que quando nós tomamos corpo, quando nós assumimos uma forma humana, quando o pecado de Adão nos matou, nós nos esquecemos de tudo que tínhamos ouvido no céu. O pecado de Adão estragou a nossa memória, apagou a nossa memória. João, quando ele escreve o seu livro, ele registrou palavras profundas que Jesus proferiu lá no capítulo 6, João capítulo 6, versículo 45. Olha o que ele diz. Presta atenção nisso aqui. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Olha o que Jesus falou, irmãos. Jesus está dizendo aqui que só pode vir para ele aquele que o Pai o dá, mas aquele que tenha primeiramente ouvido e aprendido da parte do Pai. Aí eu pergunto, quando é que nós que somos de Deus hoje, ouvimos e aprendemos da parte do Pai, antes de Deus ter nos trazido para Jesus? No concílio eterno. Quando nós existíamos com Deus em espírito, quando estávamos com Deus nos céus, quando Ele nos criou. Agora que Deus nos reconciliou consigo mesmo, nós estamos recordando tudo aquilo que nós já tínhamos ouvido no passado, e que o pecado de Adão apagou da nossa memória. Então, temos que renovar a nossa mente. A nossa mente tem que ser como a mente de Deus. Se a tua mente não for renovada, se isso aqui não acontecer com você, olha, o culto para você passa a ser apenas um passatempo. Vir a um culto é como ir a qualquer um outro lugar onde você vai passar 2 horas diferentes, né? 2 horas de lazer, de entretenimento. Você vai ser apenas mais um religioso nessa terra e nunca vai identificar a voz de Deus no meio das muitas vozes que há neste mundo. Você quer ver uma coisa? Eu falei que se você não renovar a tua mente, você será apenas mais um religioso nessa terra, né? O que é que os religiosos costumam dizer? Ele diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Todos os religiosos dizem: não, todos os caminhos levam a Deus. Quem é que ensinou isso aqui para eles, hein? A voz
deste século. Por isso que os religiosos, é muito comum se ouvir dizer assim: o importante é você ter uma religião, não importa qual. Qualquer religião serve. O importante é que você tenha uma religião, porque todos os caminhos levam a Deus. Muito bonito. Parece uma coisa agradável, satisfaz todo mundo. O espírita acha que está num caminho que leva a Deus. O católico acha que está num caminho que leva a Deus. O budista acha que está num caminho que leva a Deus, né? Os evangélicos, independente da bandeira denominacional, acham que estão no caminho que leva a Deus. Aí faz média com todo mundo. Mas, o que a voz de Deus diz? Isso é a voz deste século que diz isso. Mas é a voz de Deus. Aqui mesmo em João, capítulo 14, versículo 6. Vamos ouvir Jesus falar. Ok? Respondeu-lhe Jesus: eu sou um dos caminhos. Hã? Não? Ah, não. Desculpa. Faz tão pouco tempo que eu troquei meus óculos, já não está legal, já estou lendo coisa estranha. Não, Jesus disse: eu sou o caminho, o único caminho. E a verdade, não existe a verdade dos espíritas, a verdade dos muçulmanos, a verdade dos católicos, a verdade dos evangélicos, não, só existe uma verdade. E ele disse: eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa é a voz de Deus. Só existe um caminho que conduz a Deus. Não existe vários caminhos. Isso é mentira. Isso é a voz deste mundo que fala essas coisas. E eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã em Cristo, que todas as vezes que você vem aqui aos cultos da Cristo é Vida, você ouve a voz de Deus. Você ouve Deus falar. Nesta igreja aqui, Deus fala, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu pensava ouvir um amém bem forte, mas foi um amém tão xoxo. Volte lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler o versículo 2, mais uma vez. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa legal. Quando você se transforma pela renovação da tua mente, você começa a se habilitar para saber discernir quando é a voz de Deus que fala. Você começa a ter uma capacidade de identificar a voz de Deus no meio das muitas vozes que há neste mundo. E quando você identifica a voz de Deus, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, para você não se conformar com este século e se transformar pela renovação da tua mente, você tem que conhecer Deus, mas conhecer Deus como Deus quer ser conhecido, não como as religiões têm apresentado Deus, porque cada ramo da religião apresenta Deus de uma forma diferente. Ao Deus irado, ao Deus que joga filhos dele dentro do inferno, porque cortou 2 dedos da franja do cabelo, ao Deus que eles apresentam, que só atende a necessidade de um filho, se o filho fizer muito jejum, ficar 56.000 horas de joelho no chão, até o joelho fazer calo, até o joelho sangrar. O outro apresenta um Deus que vende as suas bênçãos, que só abençoa um filho, se o filho der dinheiro numa fogueira santa. Olha, então tem vários tipos de Deus sendo apresentados aí fora. Não. Você tem que conhecer Deus como Deus quer ser conhecido. Tem que conhecer o coração de Deus.
coisa que pouca gente conhece. Você tem que conhecer todo o desígnio de Deus. E aí eu chamo a atenção de todos vocês para a importância de uma igreja como esta aqui, a Cristo é Vida. Porque nesta igreja aqui, você ouve todo o desígnio de Deus. Você sabe o que é uma pessoa passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos frequentando um lugar chamado igreja, e em 50 anos a única coisa que ela ouve é que Deus é amor, que Jesus curou o cego, que Jesus curou uma mulher hemorrágica, que Jesus curou 10 leprosos, que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão de 20 mil pessoas. Passa semana, entra semana, passa mês, sai mês, passa ano, entra ano, e a pessoa não ouve outra coisa. É o Naamã que mergulhou nas águas 7 vezes e a lepra sumiu. É o Zaqueu que subiu na árvore. Só se ouve isso, irmãos. Imagine, quantos de vocês poderiam nessa noite testemunhar disso? Ficaram anos e anos num lugar chamado igreja e só ouvia essas coisas. Levante a mão, eu também levanto a minha. Olha aí, estou praticamente 100% da igreja. Isso é triste. Chega uma hora que a pessoa diz: dia de ir para o culto, que saco. Acha um saco. Aí quando chega no culto, o pastor diz: vamos, irmãos, primeiro que gasta 1h30 com bobagem. Vamos chamar aqui no altar a irmã Vitória. Aí sobe a irmã Vitória. Ela tem uma mensagem para os irmãos. A irmã: irmãos, Deus mandou trazer uma mensagem para vocês. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Olha, a mensagem que Deus mandou é essa: eu vim em nome de meu Pai, não me recebe. Aí lê um versículo. Aí desce. Mas está aqui na lista, o irmão Setembrino também tem uma mensagem para a igreja. Aí sobe o irmão Setembrino. Aí abre a Bíblia, lê outra mensagem. Às vezes não sabe nem ler. Lê tudo errado. Aí depois que gasta 40 minutos com isso, aí diz: agora vamos receber a irmã Florentina, que vai dar a programação da igreja. Olha, irmãos, essa semana nós vamos ter a festa de aniversário da irmã Eufradísia. Vamos também ter a festa de aniversário da irmã Olívia. O irmão Pedro Joaquim dos Anzóis Pereira também vai fazer aniversário. Viu? Eu quero comunicar aos irmãos, os aniversariantes do mês. Aí fala a porção de bobagem dessa, aí, irmã. Agora vamos chamar o coral das crianças. Aí sobe o coral das crianças. Aí canta 2 hinos, desce as crianças. Agora o coral dos jovens, sobe o jovem, canta 2 hinos, desce o jovem. Agora o coral dos adultos, sobe o coral dos adultos, canta mais 2, 3 hinos, desce. Agora o coral dos velhinhos, aí aquele monte de velhinhos, sabe? Uma dificuldade para subir no altar. Ajuda lá, olha, está caindo, segura. Pá. Aí o coral dos velhinhos canta. Aí depois que já gastou quase 2 horas, o pastor diz: irmãos, vamos abrir a Bíblia, no livro de Salmos. Vamos todos juntos. Abra no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Essa é a palavra de Deus para vocês, que Deus mandou. E agora vamos todos em casa, que a fome já está apertando. E sai todo mundo correndo. Ou então, quando não quer só ler o primeiro versículo de um salmo, diz assim: irmãos, vocês lembram? Havia uma multidão, o povo estava com fome, viu? E Jesus queria alimentar o povo.
Aí tinha um garotinho lá com 5 pães e 2 peixes. Jesus fez uma oração e o pão se multiplicou, o peixe se multiplicou, todo mundo comeu. Jesus quer fazer isso na tua vida, quer multiplicar para você ter 2 automóveis, 2 casas, quer multiplicar o teu dinheiro, quer multiplicar a tua renda. Pronto, essa foi a palavra. Isso é uma tristeza. Quando você vem a esse santuário aqui, você ouve todo desígnio de Deus. Eu posso fazer minhas as palavras de Paulo, que estão registradas na sua epístola. Na sua epístola não. Pedro registrou em Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Versículo 26 e 27. Depois de passar 3 anos nesta igreja, a igreja de Éfeso, Paulo está se despedindo dessa igreja, e ele diz: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu faço minhas as palavras que o Espírito Santo colocou nos lábios de Paulo. Estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Se amanhã você quebrar a cara, se amanhã você se deixar confundir pelos muitos tipos de vozes que há nesse mundo, é porque você quis ser confundido, porque você aprendeu todo o desígnio de Deus. Quando as pessoas não conhecem todo o desígnio de Deus, as pessoas passam a ter a sua vida espiritual estagnada, uma vida espiritual tediosa, cheia de incerteza, cheia de insegurança. Por isso que você vê que a maioria das pessoas aí fora estão sempre procurando ouvir vozes. A pessoa liga a rádio, liga a televisão, ela compra livros em livrarias, sempre em busca de ouvir Deus falar ao seu coração. E aí é que mora o perigo. Por quê? O Espírito Santo afirma que há muitos tipos de vozes neste mundo. A pessoa não está preparada, mas ela tem um desejo de ouvir a voz de Deus. E aí sai buscando. Aí o perigo é esse. Às vezes liga o rádio, às vezes liga a TV, aí lá está a voz das correntes, a voz dos jejuns, a voz do cair pelo poder de Deus, a voz da renovação carismática, a voz da idolatria perversa, a voz do espiritismo, a voz do esoterismo, a voz da quebra das maldições. Está lá. E tudo isso vai deixando as pessoas tremendamente confusas. O que você mais vê hoje são pessoas confusas aí fora. A pessoa não sabe mais qual é o caminho. Eu não sei se é fazendo corrente, eu não sei se é lambendo pó, eu não sei se é acendendo vela para santo, se é fazendo despacho numa encruzilhada ou na porta do cemitério. Por isso, irmãos, o povo de Deus que está lá fora, mortos em delitos e pecado, que ainda não tem a revelação da graça de Deus, vive completamente confuso. Alguns anos atrás, eu fui procurado por um casal da Igreja Batista Renovada. Eles frequentavam a Igreja Batista lá no centro de Recife, no bairro da Boa Vista. E eles disseram: pastor, viemos aqui, mas chegaram na igreja. Sabe quando você vem, parece que está fazendo a coisa mais errada do mundo? Pelos cantos das paredes. E eu disse: que é isso? Queria falar com o pastor. Sou eu. Sou pastor. Dava para a gente conversar lá dentro? Tá. Eu digo: por que tanto medo? Não, porque a gente congrega aqui perto e pode ser que alguém veja. Sim, se vê, qual o problema? Você não está num centro de macumba, você não está entrando num bordel, você está entrando numa igreja. Aí levei para o gabinete. Era: pastor, olha, nós somos casados, pastor, há mais de 20 anos. E de uns tempos para cá, começou a haver uma série de desentendimentos entre a gente. Minha mulher ficou nervosa, a gente briga muito, e o pastor da igreja diz que é o demônio.
Eu digo demônio? Sim, demônio. O marido dela disse assim, ó pastor, só em um pastor começar a orar, ela já se manifesta e sai bolando no chão. E ele está vendo o demônio que está querendo destruir o casamento de vocês? Aí eu, com toda a paciência do mundo, eu digo, pera lá, irmãos. Eu digo, vocês creem em Deus? Cremos. Vocês creem na Bíblia? Cremos. Então, creio no que eu vou mostrar para vocês. Olha, um filho de Deus, da cruz do Calvário para cá, não pode ser possuído por demônio nenhum. Por quê, pastor? Aí eu fui na Bíblia. Aí fui mostrando. Olha, Jesus amarrou o valente. Ele expulsou o príncipe desse mundo. Ele colocou os demônios em algemas eternas. Aí mostrei, olha aqui, Paulo dando um grande grito de independência para a igreja. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí mostrei, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E à medida que eu mostrava isso na Bíblia, e fazia com que eles lessem, não, leia aí, não era eu lendo não, eu só dizia leia, e eu ia acompanhando na minha, leia aí, leia aí, leia aí. Olha, os dois começaram a chorar. Aí eu digo, agora fique de pé. Vocês acreditam nisso? Acreditamos, pastor. Não tem demônio nenhum. Vocês estão se desentendendo porque vocês devem estar com problemas espirituais. Vocês têm que se consertar com Deus. Vocês têm que começar a viver uma vida conjugal, familiar, sentimental, como a Bíblia manda. Eu digo, quer ver uma coisa? Vou orar. O demônio que está nela, manifesta aqui, quero ver manifestar. Cadê? Não, pastor, não tem demônio em mim não. Ela mesmo disse. E como é que lá você caía estribuchando? Irmãos, bastou que eu mostrasse em poucos minutos essas verdades eternas aqui da Bíblia. Olha, havia um semblante de paz. Começaram a vir aos cultos. Em menos de 2 meses já dizia o pastor, nós estamos vivendo uma nova lua de mel. Glória a Deus, diga glória a Deus. Por isso que eu digo, irmãos, o povo de Deus só vai deixar de viver confuso quando aprender a ouvir a voz de Deus. Senão vai sempre viver confuso. Se você ouvir a voz de Deus, ou então se você ouvir a voz do diabo, e você achar que é a voz de Deus, ou você ouve a voz de Deus e acha que é a voz do diabo, você vai viver nesse mundo confundido. Você vai viver nesse mundo frustrado. Você não vai ter paz, você vai viver inseguro. É como vive o povo de Deus aí fora. Viu? Todo mundo confuso, todo mundo inseguro, todo mundo frustrado. Eu atendi uma senhora muito culta, muito religiosa, uma mulher com curso superior, mas com a vida completamente destruída. Aí alguém a trouxe à igreja, foi lá em Recife também. E pediram para que eu atendesse. Eu disse, claro que atendo. Aí ela começou a contar o drama da vida dela. Anos e anos de sofrimento, de confusão mental, de insegurança espiritual. E ela disse, olha pastor, eu comecei tentando resolver meus problemas na Universal do Reino de Deus. Lá me disseram que eu tinha que me libertar numa corrente de 12 semanas. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo corrente de libertação. Fiz todas as correntes que o senhor possa imaginar na vida. E a minha vida indo cada vez de mal a pior. Aí encontrei uma pessoa, me chamou para ir numa outra igreja. Eu fui. Chegou lá, o apóstolo veio falar comigo e disse que o problema que eu tinha na minha vida era porque haviam maldições hereditárias, que eu precisava participar de cultos para quebrar todas as maldições hereditárias. Passei 2 anos, pastor Carlos, fazendo culto para quebrar maldições hereditárias, não resolveu nada. Continuo aqui, dependente de remédio para depressão, de calmantes.
eu tenho que tomar remédio para dormir. Quando acordo, tenho que tomar remédio para me manter acordada, que meu desejo é voltar para a cama. A minha vida é isso. Por último, ela disse, me levaram para o verbo da vida. E lá o pastor disse para mim que eu tinha que receber a unção e cair pelo poder de Deus. Pastor, passei 1 ano e meio, pastor, recebendo a unção. O pastor estica a mão, põe na nossa testa e a gente, se borracha no chão. Ele diz, não, olha, você vai caindo, que você vai ver que uma hora resolve. Ela teve um dia que eu caí de mau jeito, levei, foi um corte aqui na nuca que levou 6 pontos. Não, verdade. Olha, eu só precisei chegar para aquela mulher e explanar essa verdade do Evangelho da Graça de Deus. Essa verdade que você ouve aqui, cada culto que você vem nessa igreja. Ela creu na verdade. Em 2 meses, a vida desta mulher mudou da água para o vinho. Em 2 meses, ela já aprendeu a ouvir quando Deus fala. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora, eu tenho que alertar você que nesse corre-corre da vida, olha, é impossível você ouvir a voz de Deus. Se você é aquela pessoa que sempre chega no culto da igreja atrasado, perde o louvor é importantíssimo. O louvor é uma preparação. O louvor vai preparando, aquietando a nossa alma, vai preparando o nosso coração, para que depois o Espírito Santo venha e fale conosco. Se você chega atrasado, quase sempre perde o louvor da igreja, não participa da adoração a Deus, ou então, se você é aquela pessoa que chega, assiste o culto olhando para o relógio, preocupado com a hora, já são 8h23, ai, será que o pastor vai falar muito ainda? Olha para o relógio, tem gente que, daqui eu vejo, dá vontade de dizer, para que você veio? Porque a pessoa vinha a um culto, e tá, aí disfarça, sabe? Tem gente que procura olhar disfarçado, mas eu vejo, tem olhos de águia. Olhos de águia. A pessoa vai assistir um jogo de futebol, não se preocupa com o horário. Terminou os 90 minutos, mais 15 de descanso, deu empate, vai ter meia hora de prorrogação, ela diz, legal, mas meia hora de jogo, aí é que vai ser bom. Terminou empatado, agora é pênalti. O cara não está nem aí, meu irmão. Ele fica até o final, não reclama, não olha para a hora, não quer saber de nada. Então, se você age dessa maneira que eu falei, nunca que você vai ouvir Deus falar. Nunca, não tem como. É absolutamente impossível, irmão. Não tem. É como aquela pessoa que chega em casa e diz, não, pastor, eu leio a Bíblia. Mas lê a Bíblia com o rádio ligado, ouvindo música. Vai ler a Bíblia sentado na sala, assistindo a novela, assistindo televisão. Eita, fulano, vem ver, olha o que está acontecendo. Tu está fazendo o quê? Estou lendo a Bíblia. Isso é uma falta de respeito com Deus, irmão. Uma pessoa que procede assim, nunca vai ouvir a voz de Deus. Não tem perigo, não tem como. Agora, eu quero dizer para você nessa noite, que Deus, Ele não fala conosco apenas através da Bíblia, ou então através das pregações da igreja, não. Deus fala comigo, Deus fala contigo, Deus fala com cada um de nós, de várias formas e maneiras. E nós vamos aprender isso ao longo dos próximos cultos. Deus, pastor, quer dizer que Deus não fala só através da Bíblia? Não.
Não fala só através da pregação? Não. É mesmo? É. Nós vamos aprender aqui. Porque, Igreja de Jesus Cristo, assim como Deus se comunicou com o seu povo no passado, Deus quer se comunicar com o seu povo hoje. E eu digo até que hoje, mais do que antes, porque hoje nós vivemos num novo pacto de melhores e superiores promessa. Se na velha aliança Deus falava de uma maneira tremenda com eles, e hoje que nós vivemos uma nova aliança? Você está compreendendo isso aqui? Porque, olha, quando você ouve a voz de Deus, quando você sabe identificar que Deus está falando contigo, Deus age e você é beneficiado na tua vida. Por isso que é importante saber ouvir a voz de Deus. Então, o que Deus quer? Deus quer que todos nós, sem exceção, possamos desfrutar de todos os benefícios que advêm à nossa vida, por consequência de nós ouvirmos a voz dele. Amém? É isso que Deus quer. Então, se você quer realmente aprender a como ouvir a voz de Deus, deixa eu perguntar, quem quer realmente mergulhar fundo nesse assunto? Levante a mão. Quem quer de verdade? No duro, no duro, no duro, no duro. Todo mundo está de mão levantada, né? Todo mundo quer. Então, o que vai provar se você quer mesmo é você não faltar nos próximos cultos. Não falte nos próximos cultos. Faça o possível e o impossível para você estar aqui, porque esta série de mensagens vai abençoar ricamente a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vai trazer benefícios para o teu casamento, para a tua vida financeira, para a tua vida profissional, para a tua vida espiritual, para a tua vida amorosa, para todas as áreas da vida. Não falte. Amém? E domingo de manhã, a gente já vai dar uma mergulhada funda, viu? Já vamos mais fundo nesse assunto aqui, em nome de Jesus. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Deus Todo-Poderoso.